peso se manteve ou se ele até aumentou um pouquinho, não se desespere. Olha as tuas fotos e olha as tuas medidas. Se o teu peso se manteve ou até aumentou um pouco, mas a tua circunferência abdominal ou o teu quadril, se você acumula muita gordura na região do quadril, se essas regiões diminuíram, é um sinal de que você, na verdade, ganhou massa magra. Por quê? Por que isso? E por que olhar sempre as medidas de onde você costuma acumular mais gordura? Eu falo geralmente do abdômen e do quadril porque nós, mulheres, acumulamos mais gordura nessas regiões, mas cada uma tem suas particularidades, tá bom? Eu, por exemplo, não acumulo gordura no quadril, sou reta. Eu acumulo gordura na região abdominal, na linha de cintura e no abdômen. Então, essas são as minhas medidas. Agora, às vezes você não acumula muita gordura na região abdominal e você acumula muito no quadril, só no quadril, às vezes. Ou você acumula muita gordura nas costas. Então, você tem que se atentar a essas medidas, tá? Então, se você manteve o peso ou aumentou um pouquinho o peso, mas você reduziu medidas nessas regiões que você acumula mais, ou se você olhou as fotos e você tá vendo que você tá com menos gordura nas costas, com menos celulite, esse é um indicativo de que esse peso na balança, na verdade, foi por um ganho de massa magra, tá bom? É um bom indicativo. Então, se você quer verificar isso, se você tá ganhando, dá uma olhada nessa questão, tá bom? Você pode olhar isso. Às vezes o peso se manteve ou aumentou, mas você reduziu medidas nessas regiões que você costuma acumular mais. Às vezes, em algumas regiões, você manteve, às vezes você até aumentou. Por exemplo, eu que não acumulo gordura na região do quadril, se eu ganho massa magra, eu geralmente tenho um aumento nessa região. Você tem que se conhecer mesmo, saber onde que você costuma acumular quando vem a gordura e onde que você costuma aumentar quando você ganha massa magra. Por exemplo, eu, Maria Luísa, se eu aumentei perna e aumentei quadril, é porque eu ganhei massa magra, porque eu não acumulo gordura nessa região. Eu fico com celulite, mas, eu não tenho um aumento muito grande de volume. Dá uma olhada nessa questão. Esse é um bom jeito de verificar a possibilidade de você ganhar massa magra. Mas, veja bem, perder peso também não é um indicativo de que você perdeu massa magra. Mas atenção, para ressalto, se você perdeu muito peso na balança, de maneira muito rápida, nossa, em uma semana você diminuiu uns 5 quilos. Pode ser um indicativo de que um pouquinho de massa magra foi embora, tá? Pode ser um indicativo. Mas, se a longo prazo você perdeu peso ali na balança, mas não foi muito peso, sei lá, em 2 semanas você perdeu 1 quilo. Isso não quer dizer que você perdeu massa magra. Não significa isso. Aí você tem que fazer o que eu falei. Verifica aí. Às vezes você ganhou medidas numa região que você não costuma acumular. Por exemplo, ganhou medidas no quadril ou ganhou medidas na coxa, sendo que você não costuma acumular, tá bom? Não é um indicativo. Pode ser que você tenha até ganhado massa magra. Então pode ser que você tenha perdido gordura e ganhado massa magra. Não é porque perdeu gordura que perdeu massa magra também, tá? Às vezes você não conseguiu mensurar quantos quilos de gordura você perdeu, mas pode ser que você tenha perdido muito mais de gordura, pode ser que você tenha perdido 2 quilos de gordura e ganhado 1 de massa magra. Nesse caso, a tua balança vai o quê? Diminuir 1 quilo, certo? Entenderam a lógica? Eu vou explicar mais devagar. Pode ser que você tenha perdido 2 quilos de gordura e pode ser que você tenha ganhado 1 quilo de massa magra. E aí, na tua balança, o que aconteceu? A tua balança tá com 1 quilo de gordura a menos. Faz um motivo pra balança não ser o seu parâmetro. Às vezes você acha que você perdeu pouca gordura. Nossa, diminuiu 1 quilinho só na balança. Quando, na verdade, você perdeu 2 quilos de gordura, só que você ainda ganhou 1 quilo de massa magra, o que é muito positivo. Porque, como eu já expliquei, o aumento da massa muscular aumenta o consumo do oxigênio pelo seu corpo. Teu corpo acaba aumentando o seu metabolismo basal. Com isso, você gasta mais calorias. Então, isso é muito positivo. Então, presta muita atenção nisso também. Não fica tirando como parâmetro só a balança, que às vezes você perdeu 1 quilinho de gordura e você achou muito pouco. Nossa, em 2 semanas perdi só 1 quilo de gordura. Mas pode ser que você tenha ganhado mais massa magra. Pode ser que você tenha ganhado bastante massa magra. E você ainda tá achando que é pouco. Por isso que eu sempre falo, não usa um parâmetro só. Não usa só peso, também não usa só medidas, também não usa só foto. Usa tudo. Peso, medidas, fotos, numeração da calça, tá? Te cerca por todos os lados.